Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al programa Hablemos de Inclusión. El día de hoy tenemos como invitado especial desde Brasil nos acompaña Ricardo Shimosakai. Ricardo, bienvenido, un gusto tenerte por aquí. Buenas tardes, mucho gusto pela invitación. Espero hablar bastante cosas interesantes a todos. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar acá. Y bueno, antes de comenzar, vamos a pasar un pequeño videíto. El Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo te invita al programa Hablemos de Inclusión, Streaming 40, Accesibilidad Informada. Miércoles 13 de octubre 2021, a las 17 horas, Ciudad de México. Entrevista con expertos en turismo inclusivo. ¿Dónde lo veo? Por las páginas de Facebook y YouTube del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Streaming 40. La importancia de la accesibilidad de la información que se proporciona a través de Internet, la señalización o la formación de empleados. ¿Quién es nuestro experto? Ricardo Shimosakai. Ricardo Shimosakai, licenciado en Turismo, experto en accesibilidad, inclusión y turismo, miembro de organizaciones internacionales de turismo accesible, presidente de Abratura, Asociación Brasileña de Turismo Accesible, consultor, conferencista internacional y profesor de cursos de posgrado y MBA. Creó Turismo Adaptado y organizó didácticamente el concepto de accesibilidad funcional, donde imparte clases en sus cursos online. Contaremos con intérprete de lengua de señas mexicana. ¡Te esperamos! Pues bienvenido nuevamente, Ricardo. Cuéntanos desde dónde te conectas. ¿Cuál sería un imperdible para un visitante que llega por allá donde tú estás? Bueno, acá para un visitante, yo creo la propuesta de la ponencia es la accesibilidad informada, ¿cierto? Porque yo creo que la información es una cuestión muy importante. Es más fácil de hacer, más práctica fácil, porque muchos locales y servicios a veces tienen accesibilidad, pero no informan, ¿cierto? Entonces, hoteles, museos, servicios que tienen accesibilidad y no se informan. Entonces, es muy importante y porque es una cosa práctica, ¿cierto? No sé, el trabajo de hacer una pesquisa, un trabajo para se implantar la accesibilidad. Ya se tiene la accesibilidad, mismo que parcialmente. Entonces, es la necesidad de se informar, ¿cierto? Pero acá yo no estoy viendo la presentación como se están pasando. Vamos a proyectar el primer video que nos compartiste, donde vienen algunas imágenes Sí. tuyas viajando. Entendí. Ok.
Listo, Ricardo. Vamos a empezar a proyectar tu presentación. Ahí ya la tienes. Certo, acá esse slide estou a falar sobre na planificação por parte do turista, né? Na planificação de sua viagem. Então, a necessidade da informação. Este é print de la página do Ministério de Turismo de Alemanha, certo? E tem muitas informações sobre o turismo acessível, certo? Tem PDFs, orientações, mapas, todo um suporte ao visitante que se pode buscar informação para sua viagem. Então, antes de fazer uma viagem, o turista quer informação para ter segurança, certo? Ter a segurança de que vai ser uma viagem muito produtiva, que não vai se encontrar muitos problemas. Problemas sempre há, pero que a informação elimina muitos problemas. Ou mesmo as pessoas que estão dispostas a passar por problemas, pero que quando se conhece o problema, isso é muito melhor, né? O próximo slide. As reservas e entradas, certo? Por exemplo, há sistema de reservas de hotéis, passagens. Em Brasil se chama decolar, pero em Espanha e em outros países, creio que se chama despegar, certo? É sistema de reservas. Pero quando você vai fazer uma reserva de hotel, por exemplo, não há as oportunidades dos quartos, apartamentos acessíveis. Então, se você não consegue utilizar o sistema. A única maneira pelo menos acá em Brasil, acredito que em outros países também, em muitos países, a única maneira de fazer uma reserva para seu quarto adaptado é telefonando diretamente ao hotel, certo? Porque o sistema não há sistema preparado para fazer reservas. Isso também pelo lado do turista e também pelo lado das agências que têm sistema próprio exclusivo para reservas de empresas de turismo. Estes sistemas também não têm a opção de fazer reservas a quartos adaptados. Então, a fluidez, certo, é mais difícil de se trabalhar com o turismo acessível e inclusivo. E as entradas também na teatros, espetáculos e outros, mas que se necessita, por exemplo, acá estádio de futebol, onde tem uma vaga para pessoas em silla de ruedas, também às vezes não tem a informação, né? Não se sabe exatamente de onde vai ficar, porque também tem diferentes tipos de locais. Por exemplo, há uma parte mais general a todos os públicos, há o camarote, há diferentes setores em estádio, por exemplo. E quais desses setores são acessíveis? Deveriam ser todos, pero muitas vezes não. Somente setor é acessível. Pero qual? Quanto custa? Como se faz uma reserva? Então, este tipo de informação também é muito importante. Vamos ao outro slide. E como se passa a informação? Acá é algo mais específico a pessoas com discapacidade visual, certo? É uma exposição preparada com recursos para uma pessoa com discapacidade visual.
tem uma maquete em 2D, né, em que você pode passar a mão, tem o braille, pero nem todo ciego sabe o braille. E como é um quadro com como se chama, uma paisagem, tem um vaso, as frutas, então, como tem a audiodescrição, que se pode ter através de vozes. Pero para ficar mais interessante, tem uma representação, né, em uma maqueta com todos os elementos que tem neste quadro. Então, a pessoa pode tatear e entender melhor do que o quadro se trata, né? Então, todos os recursos táteis e auditivos, né, audíveis para pessoas com discapacidade visual. É um desafio, né, porque um museu, às vezes, tem muitos quadros, muitos itens, e é muito difícil fazer a acessibilidade para todos os itens. Pero que seja para os mais importantes, é muito melhor do que não se tenha nenhum. Então, é algo que os museus, as exposições, isto não se serve somente lá, a exposição. Um guia de turismo, por exemplo, quando você vai a um monumento grande, por exemplo, acá em Rio de Janeiro tem o Cristo, em México tem Chichén Itzá, então tem uma pequena maqueta que se pode tatear para dar uma ideia da dimensão deste monumento. Então, é também um recurso que um guia de turismo pode ter para guiar pessoas com discapacidade visual. Vamos para outro. Os guias, audioguias, videoguias, certo? Na Europa já tem muitos, né? Não exatamente somente por uma questão de acessibilidade, é uma opção que ao visitante, que muitas vezes querem mais informação sobre as obras, as peças, então você tem um audioguia com um guia onde você escolhe as peças que você quer ter uma informação a mais. Neste mesmo recurso tecnológico, você pode fazer a audiodescrição, que é uma descrição mais detalhada para pessoas com discapacidade visual. Porque o audioguia ele já passa informação pensando que você já está contemplando com sua visão o quadro, ou a peça, a estatueta. E então, para a pessoa com discapacidade visual, além da informação, é necessário fazer a descrição da obra, do quadro, da estatueta. Então, é uma descrição mais completa. E no mesmo aparelho também é possível colocar uma descrição em vídeo, em língua de señas para pessoas com discapacidade auditiva, certo? Então, porque é difícil, acá em Brasil, por exemplo, é muito difícil ter pessoas que têm a compreensão, pessoas que têm intérpretes, ou mesmo os surdos. Em São Paulo, até que temos 4 museus onde surdos mesmo trabalham na administração, pero quando tem a necessidade de um visitante surdo, já foram treinados, já sabem
a função de guia também, guia interno do museu, para fazer o logueamento de uma visita. Então, este é pensar em inclusão, porque uma pessoa surda é capaz de trabalhar em um museu, em outras funções, e que também, tendo uma pessoa surda, tem uma compreensão muito melhor de como fazer, ter empatia em conseguir transmitir a informação aos visitantes, certo? Então, falta ainda a parte tecnológica. Claro que gostamos muito mais de uma pessoa fazendo a visitação, pero muitas vezes isso não é possível. Então, o aparelho tecnológico, o áudio, vídeo, guia, é uma solução. Vamos a outro slide. E o guia de língua de señas, que é, como falei, tem o áudio guia, pero guia mesmo, uma pessoa, é muito melhor, porque muitas vezes, não só para surdos, mas para qualquer pessoa, você tem dúvidas, né? Tem alguma pergunta que quer fazer e o áudio guia não responde a perguntas. Então, o guia vai ser uma visita muito mais humanizada e vai responder suas perguntas, certo? E com a questão de que muitas vezes também o guia também pode ser uma visita inclusiva, tanto para surdos como para outras pessoas, certo? Então, a importância de los guias de língua de señas é muito importante. Vamos a la outra. E os guias de audiodescrição também, da mesma forma como se foi colocado guia para pessoas surdas, também guia para pessoas cegas. E aqui, por exemplo, em São Paulo, temos um museu muito bem trabalhado, se chama Pinacoteca do Estado de São Paulo. Tem trabalho muito bom a respeito de acessibilidade. O prédio todo é acessível para pessoas com discapacidade física, então se acesso rampas, ascensores a todos os espaços, pero que também tem projeto que se chama PEP, Projeto Educativo a Públicos Especiais. É uma série de equipamentos que se servem a pessoas com discapacidade visual e pessoas treinadas a fazer a visitação. Neste museu há uma pessoa surda que trabalha também. Então, tem materiais táteis, tem uma galeria de esculturas onde se permitem que cegos possam tocar nas obras. Somente cegos são permitidos, né? Com todo cuidado, né? Se retiram os anéis das mãos, mas tem a possibilidade de tocar as esculturas. E da mesma forma como havia mostrado no primeiro slide, tem materiais táteis para fazer a compreensão do cego para a questão da obra. Vamos a outro. A sinalização. A sinalização também é uma informação muito importante. E acá é um exemplo de uma igreja
agora não me recordo exatamente o país, pero que tem tem uma escalera e tem degraus, pero que também há uma identificação, o que se mostra que em outra parte há um acesso, certo? Porque se não há esta informação, um visitante como eu, por exemplo, se mira esta parte e se vê degraus, pensa que o local não é acessível, certo? Mesmo que o acesso seja em outra parte, é necessário a informação. Também, às vezes, porque às vezes a acessibilidade está invisível, não é visível. E se também não se informa no website do local que há acessibilidade, mas também muitas vezes, às vezes não estávamos a procurar por a visita. Isso é uma visita espontânea. Estamos passeando e vimos um local muito interessante e queremos visitar. Então, se não há acessibilidade na primeira vista, há a necessidade de estar identificado onde está a acessibilidade. Isto para outras coisas também, não só exatamente para o acesso aos estabelecimentos, mas aos banhos, onde tem qualquer coisa que seja importante ao visitante. A sinalização é muito importante também. Ao próximo. Guias e mapas. Por exemplo, este é um mapa que é do Louvre, no Museu do Louvre em Paris, certo? Porque é um museu muito grande, imenso. Se perde em todos os acessos de onde estão os banhos, onde eles estão. Todo o museu é acessível, mas os acessos são, às vezes, localizados em partes diferentes. Então, há um guia que serve a pessoa com discapacidade para saber como poder se locomover dentro do museu, certo? Também lá outro que tem um guia também, a Disney em Estados Unidos também tem um guia, porque Disney também, né, é uma cidade, então é muito grande. Então, ser um guia também se ajuda bastante. E creio que a questão digital também pode facilitar muito a fazer esses materiais, né? E depois a informar um mapa offline que não necessita exatamente da internet para se navegar, né? Então, um mapa de acessibilidade para locais maiores, certo? Que não tem que uma pessoa pode se perder dentro do estabelecimento. Um mapa é uma opção também muito interessante. Vamos a outro slide. Acá eu fiz um curso online, certo? Acessibilidade e inclusão. Um grupo, são aulas gravadas, material para download e outras coisas mais. Está falado em português, mas tem a opção de legendas em espanhol e inglês, certo? Para quem se interessar, isto tem em meu website. E isto, no próximo slide tem meus contatos. Ricardo Shimozakai, também sou o criador do Turismo Adaptado, pero eu ampliei meus serviços porque estou indo além de turismo, certo? Muitas coisas se necessitam além de turismo, muita infraestrutura da cidade
é necessária, serve ao turismo como transporte, como as compras, então muitas coisas ao morador, à pessoa que vive no local, tanto e também ao visitante. Então, ha sido um trabalho de acessibilidade para todos os locais, né? Sejam locais de esporte, cultura, educação, escolas. Então, creio que tudo construir uma sociedade acessível e inclusiva. Isto é um segredo, porque o turismo creio que seja um reflexo, certo? Será uma consequência de uma sociedade inclusiva. É o que enxergo, por exemplo, em países mais evoluídos, como Alemanha, Estados Unidos, Espanha. O turismo praticamente vem com uma consequência. Então, tenho pensado muito em trabalhar nesse sentido. Certo? Muito obrigado. Excelente, Ricardo. Muchas gracias por estas aportaciones. De suma importancia considerar cada una de ellas, porque si bien tienen un impacto directo sobre el turismo, sobre la cultura, también van más allá. Si alguien que no conoce nada de accesibilidad y va a un museo que es accesible, pues va a poder identificar estas herramientas, estas estrategias que lo vuelven accesible y comienza a relacionarse también con estos conceptos. Entonces también es parte de un proceso de educarnos todos en un mismo sentido, ¿no? Muchísimas gracias por tu aportación, Ricardo. Si pudieras comentarnos un poquito más del curso, cómo es la modalidad de este curso, quiénes lo pudieran tomar. Sí, es un curso online. Eu digo que é lo básico, né? Lo fundamental para você começar a aprender a acessibilidade. Creio que mais à frente vai ser cursos mais específicos, pero que esto, se você não conhece, muita gente quer trabalhar com acessibilidade, pero não conhece o que é uma pessoa com discapacidade. Para que serve exatamente uma rampa, um ascensor? Certo? De que forma a pessoa com discapacidade utiliza, tem a necessidade de utilizar uma rampa, uma plataforma, por exemplo, que muitas plataformas elevatórias automatizadas, pero que têm a necessidade, elas não são autônomas como um ascensor, necessitam de uma pessoa para que tenha a clave para acionar a plataforma. E isto não terá autonomia, certo? Então, tem que pensar a acessibilidade com autonomia, com segurança também. Já vi muitos projetos de acessibilidade que não têm segurança. Então, conhecer a pessoa com discapacidade e pensar em uma acessibilidade funcional, porque em Brasil, por exemplo, acredito por conversas com colegas que em muitos outros países também seja assim, que se segue às vezes normas e a legislação, as leis, e que porque muitas vezes as normas e as leis não são feitas por pessoas com discapacidade, que por sua vez não exatamente compreendem, por mais empenhadas que querem fazer uma acessibilidade. Um arquiteto, por exemplo, tenho colegas arquitetos que são muito estudiosos por acessibilidade, pero não se vivencia os problemas de acessibilidade no cotidiano. Então, às vezes não compreende exatamente a causa, o fundamento de fazer certo equipamento, certo acesso acessível. Por exemplo, muitas pessoas às vezes me falam que eu tenha uma silla de ruedas motorizada,
né? Pero que eu digo que não é por pensar que é um equipamento mais fácil para mim, pero que não exatamente, porque uma silla de rodas automática, motorizada, não se... primeiro se prejudica meu físico, certo? Não vou fazer exercícios, depois é muito pesada. Eu consigo colocar minha silla manual solo em meu coche. Uma silla de rodas motorizada é muito pesada, mais de 60 quilos, é pouco provável que eu consiga colocar. E no caminhar também, em las calles muito acidentadas, às vezes a movimentação também não é dos melhores. A silla motorizada é bom para os lugares planos, lisos. Então, por que me indicam muito a silla motorizada? Porque não compreende exatamente. Sim, é claro que há pessoas que este equipamento hace muito bom, só que não é uma coisa para todos. Hasta porque, mesmo para um tetraplégico, por exemplo, há tetraplégicos que têm um certo movimento nos braços. Então, há outros equipamentos que se pode colocar na silla manual, que se dá a servir muito, porque e lhe dá mais liberdade do que lhe daria uma silla motorizada. Então, o curso é para você ter a compreensão exatamente do que é a pessoa com deficiência, do que é, por exemplo, inclusão, né? Inclusão exatamente. Muitas vezes as pessoas fazem algo específico a pessoa com discapacidade, pero que muitas vezes isto não é a melhor solução. A pessoa com discapacidade quer estar incluída e não exatamente separada com algo específico, certo? Um passeio. É claro que muitas vezes não se é possível você estar incluído em um passeio convencional, pero que a busca tem que ser a inclusão. Se não é possível, nós temos outras opções, pero que a busca sempre é a inclusão. Então, o que é inclusão, integração, exclusão, equidade, como se chama, ou justiça, está fazendo uma coisa justa, né? Então, o curso tem a proposta mais de ensinar todo o básico, né? Todos os fundamentos importantes para você conseguir fazer realmente um projeto acessível e inclusivo. ¿Qué recomendación le darías a aquellos prestadores de servicios que apenas están dando sus primeros pasos, por decirlo de alguna manera, en la inclusión, para comunicar lo que están haciendo y las características reales de sus servicios? Para quem está começando, se você é um proprietário de um estabelecimento, que se procure um profissional, certo? Assim como, porque creio que não se dá muita importância exatamente a um profissional que compreenda o que é acessibilidade. Muitas pesquisam na web algumas coisas materiais e querem fazer sua própria aplicação. É diferente de fazer, por exemplo, uma edificação que se procura um arquiteto, porque já tem a consideração, o respeito que é necessário um profissional. E para a acessibilidade também é necessário um profissional, porque senão muitos projetos saem com problemas. Já vi muita coisa assim. E que é necessário também se ter acessibilidade em la educação, na formação dos profissionais, que também creio que esteja muito
atrasado, né? Somente, por exemplo, em Brasil, somente esse ano criaram uma lei obrigando a los cursos de arquitetura a obrigação de ensinar o desenho universal. Até hoje, até este ano, até 2021, não se era obrigado a ensinar este tema em um curso de arquitetura. Então, se veja que era isso mesmo. Muitos arquitetos não sabiam o que era acessibilidade. Acessibilidade era muito básico, né? Era a norma. E a norma exatamente não é a solução, é um pequeno guia, certo? Para você fazer a acessibilidade. Pero que se você não conhece exatamente do que é a acessibilidade, a norma não vai te servir, certo? Então, o que eu penso para quem não conhece a acessibilidade, que se contrate um profissional. Para quem quer conhecer e se tornar um profissional de acessibilidade, que procure a informação. Há muitas informações na web, às vezes, e hoje em dia também há muitos cursos em áreas diferentes. Tem cursos para a área de educação, para a área de empregabilidade da pessoa com discapacidade, como incluir a pessoa com discapacidade em sua empresa, no turismo, há muita coisa. E só tem que tomar cuidado também com quem oferece a informação, porque também já vi cursos que não exatamente cursos de profissionais também, que se dizem profissionais, às vezes, pero que mudaria a palavra para uma pessoa interessada, dedicada na acessibilidade, pero que quando você vai investigar mesmo, a pessoa não conhece a acessibilidade. É uma pessoa muito interessada no assunto, mas que não poderia se chamar acessibilidade, uma profissional em acessibilidade, porque já vi projetos feitos por estes profissionais em que havia problemas muito básicos que nenhum profissional haveria de fazer, né? Então, procure o histórico da pessoa. Você já fez muitos trabalhos em acessibilidade, procure o histórico do curso. Já ensinou muitas pessoas, o que os alunos dizem sobre o curso que estão sendo oferecidos. Então, também procurem a reputação de las partes onde você está pegando a informação e dos profissionais de quem você está interessado em contratar. Bien interesante este punto, Ricardo. De hecho, en la más reciente edición de la revista incluimos una infografía de cómo seleccionar cursos de turismo inclusivo, y una parte de estos consejos es, ahora tenemos a la mano que en redes sociales encontramos la mayor cantidad de información, ¿no? Y a través de esto podemos solicitar referencias de alguien a lo mejor que ya lo cursó, cómo les fue en este proceso, y bueno, es una manera también de nosotros garantizar que lo que estamos aprendiendo o el servicio que vamos a contratar será de calidad y esté enfocado de manera correcta a la inclusión. Bien interesante esto que nos comentas. Sí, creo que la importancia del instituto, por ejemplo, y de las áreas redes en otros países es la orientación, que es donde se puede buscar referencias, porque se puede ver todo el trabajo que el instituto tiene, se puede perceber la credibilidad y la experiencia de todos los profesionales que están envolvidos. Entonces, ali es un ótimo local para procurar, por ejemplo, un profesional en su país.
Así es. Y en este sentido, bueno, en el primer video por allí se menciona que tú eres miembro de Abratura, la Asociación Brasileña de Turismo Accesible. ¿Cómo puede contactarlos alguien que esté en su país, alguien que esté en Brasil trabajando en el tema? Sí, la Abratura, estamos la verdad, en lo começo, estamos en una parte muy burocrática, documentos y regimento interno e estatutos. Então, assim, exatamente, ainda não temos website, estamos bem no início, né? Pode me contatar ou que a partir daí para qualquer coisa profissionais ou cursos, tenho as outras pessoas que estão envolvidas em la criação da Abratura, também posso direcionar. Pero que ainda estamos no começo, né? Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, antes de terminar y cerrar con este programa, nos gustaría escuchar tus conclusiones. Sí, sí. Entonces, o turismo acessível, acá em Brasil, estamos a viver uma revolução bastante grande, creio que no mundo inteiro, que se diz exatamente as diferenças, certo? E a pessoa com discapacidade está ganhando muita força também, muitas coisas. A percepção que tivemos, por exemplo, com as Paralimpíadas, foi muito forte, né? Quer dizer, todas as edições de las Paralimpíadas, o paradesporto foi muito melhor, muito mais medalhas, muito melhor colocação do que o esporte convencional. Pero que é pouco do tema dessa apresentação, da informação, porque os esportes adaptados não eram informados à sociedade. Então, agora que tem a informação mais nas TVs, na internet, então a sociedade está tendo uma percepção melhor do que é a pessoa com discapacidade, de seus potenciais, ou também de suas limitações, porque todos também temos limitação. Conviver com a limitação da pessoa, mas também explorar os potenciais. Então, o turismo está abrindo os olhos à pessoa com discapacidade. Na pandemia, muitos hotéis se aproveitaram a fazer reformas e muitos aproveitaram por fazer a acessibilidade, certo? Então, de certa forma, a pandemia trouxe coisas boas também, certo? Que as empresas acreditem, certo? Que é mercado muito bom, porque temos exemplos muito proveitosos em vários locais, países. Então, se bem feito, é uma ótima oportunidade, se bem feito. Por isso, sempre coloco, se busquem a informação correta, se busquem um profissional. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo, por la información que el día de hoy nos compartiste. Llevamos lista de pendientes de cosas que tenemos que hacer todavía y creo que está la invitación a todos, principalmente para la formación, para que nos inscribamos a un curso básico, intermedio o avanzado del tema que más nos interese, pero mantenernos en una constante capacitación. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través del Facebook del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Con mucho gusto vamos a estar compartiendo en esta publicación tus datos, Ricardo, para que por allí te puedan enviar un correo, ver los videos que tienes en YouTube, en redes sociales. Y pues muchísimas gracias por este tiempo.
Damos también la bienvenida oficial a Jesús Lafón, que se integra como coordinador del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Bienvenido, Jesús, y muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Muchas gracias.